Após o esforço monumental, os tremores de Hulk começam a diminuir. Sua respiração é pesada, o som de um motor superaquecido esfriando. Seus olhos, normalmente poças de fúria verde, estão momentaneamente claros. E eles encontram os de Sharon. Não há palavras, não há tempo. Apenas um instante de comunicação perfeita e absoluta. Nos olhos de Hulk, Sharon não vê o monstro irracional, mas a própria essência da existência teimosa, uma força da natureza que se recusa a ser desfeita. E nos olhos de Sharon, Hulk não vê o estrategista frio, mas o reconhecimento, uma aceitação. A forma de vida suprema, através da lógica e da análise, chegou à mesma conclusão que a fúria primal do Hulk. Se o fim é inevitável, o ato final não é de rendição, mas de definição. Eles são inimigos, rivais, opostos em todos os sentidos. Mas, neste momento, eles são os únicos dois seres no universo que entendem a mesma verdade. Não é um olhar de amizade, é um pacto. Um acordo silencioso entre o analista e a fúria, selado sob o olhar do Deus, que os tornará irrelevantes. De um lado, Hulk, a personificação da fúria irracional. Todo o seu ser é um grito contra a lógica, uma tempestade de poder que quebra tudo, incluindo a si mesmo. Do outro, Sharon, a personificação da análise fria. Todo o seu ser é um cálculo, um caminho de eficiência perfeita, em direção a um objetivo. Eles são o caos e a ordem, o instinto e o intelecto, fogo e gelo. E, no entanto, diante do fim absoluto, suas naturezas opostas os levaram ao mesmo ponto. A fúria de Hulk, levada ao seu limite extremo, não encontrou um alvo para destruir. Então se voltou para dentro para forjar um único ato de ser. A análise de Sharon, tendo calculado todas as possibilities, encontrou apenas uma variável com significado, o desafio. O rugido de um e o silêncio do outro se tornaram a mesma declaração. A força bruta e a mente superior, quando confrontadas com uma força que anula ambas, encontram sua única igualdade. Elas se tornam uma afirmação pura e teimosa de existência. Naquele instante, não havia diferença entre o monstro e a máquina. Ambos eram apenas a última resistência. Goku observa, e pela primeira vez em sua vida, ele não está pensando em como superar o próximo nível de poder. Ele não está medindo a força do inimigo. Ele está aprendendo. Ele passou a vida inteira acreditando que a força era uma escada, cada degrau uma nova transformação, um novo limite a ser quebrado. Mas o que ele vê entre Hulk e Shadow não é uma escada. É um ponto final. Ele vê a fúria mais selvagem e a lógica mais fria, dois caminhos completamente opostos, chegando ao mesmo destino sagrado. Não é poder, é verdade. Goku entende o Ki, a energia da vida, como uma força para lutar e vencer. Mas aqui, ele testemunha algo mais fundamental, a força de simplesmente ser. Hulk não está lutando para vencer, está lutando para existir. Sharon não está calculando uma vitória, está afirmando a validade de sua própria equação. Goku percebe que há uma força além do ultra-instinto, uma força que não se alcança com treinamento, mas com a aceitação absoluta do fim. É a força de olhar para o apagamento e forçar o universo a lembrar de você. E, nesse momento de terrível clareza, o maior guerreiro do universo aprende que a lição mais profunda sobre o poder não está na vitória, mas na dignidade da derrota inevitável. O universo ao redor de Goku se dissolve, não em destruição, mas em irrelevância. O rugido de Hulk, o silêncio de Sharon, o poder esmagador de Godzilla, tudo se torna um zumbido distante. Em sua mente, pela primeira vez, há silêncio absoluto. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio. Cheio da resposta para a única pergunta que ele nunca soube que estava fazendo. Sua vida inteira foi uma busca por mais. Mais força, mais velocidade, mais poder. Agora, na ausência de qualquer futuro, ele encontrou o suficiente. Ele vê com clareza cristalina. A força não está em quebrar limites, mas em definir o seu próprio. A vontade de Hulk e a lógica de Sharon não eram estratégias, eram assinaturas, atestados de existência. Neste estado de graça, Goku não sente medo, não sente raiva, ele nem mesmo sente o desejo de lutar. Ele sente paz, uma paz tão profunda e inabalável que a própria aniquilação parece apenas uma mudança de cenário. Ele fecha os olhos, não em rendição, mas em aceitação final.
O guerreiro alcançou a iluminação, não no pico de uma montanha, mas à beira do abismo. Naquela tela de paz interior, as imagens começam a piscar. Não são memórias, são dados. Flashes silenciosos e desbotados. Ele vê um tirano roxo em um planeta em explosão, e não sente a fúria que o transformou, apenas o eco de uma vontade nascendo. Ele vê uma criatura perfeita em uma arena de poeira, e não sente o desespero do sacrifício de seu filho, apenas a prova de que a existência continua através dos outros. Ele vê um demônio rosa de pura anarquia, e não sente o peso do universo em seus ombros, apenas a lição de que a vida se une para persistir. Cada batalha, cada grito, cada transformação, ele os vê agora não como lutas para serem vencidas, mas como afirmações. Eu estava com raiva, eu estava com medo, eu tinha esperança. Elas não são troféus, são as páginas do livro que ele foi. A clareza não apagou seu passado, ela o recontextualizou. Sua vida inteira não foi uma busca pela vitória, foi uma demonstração ininterrupta de existência, e essas memórias são a prova final. A imagem de frieza, com o dedo levantado para destruir um planeta, pisca em sua mente. Mas Goku não sente a raiva que o transformou. Ele apenas reconhece o momento, o nascimento da fúria, não como uma arma, mas como uma declaração de que uma vida importava. Um corte para Cell, perfeito e arrogante. Goku não revive o medo da derrota, mas vê a verdade que aprendeu, que a maior força de um pai é saber quando deixar seu filho lutar sua própria batalha. Por fim, a imagem de Buu, a anarquia encarnada. Não há o peso da responsabilidade, apenas a beleza silenciosa de um universo inteiro, por um breve instante, agindo como um só. Cada inimigo, cada luta, não era um teste de poder. Eram lições. A fúria, o legado, a união, os pilares de sua existência, agora vistos com clareza pela primeira vez.